O senador e juiz parcial Sérgio Moro é réu em um processo por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Nem a direita se conteve e ele virou chacota na boca do Eduardo Bolsonaro. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então quer dizer que até o Eduardo Bolsonaro resolveu tirar sarro do Sérgio Moro. Até o Eduardo Bolsonaro, eu adoro o chat quando a gente fala do Sérgio Moro, que aparece corrupção. Corrupção. Então, né, gente, o Sérgio Moro, ele é uma figura pragmática no cenário político, porque ele sequer deveria estar nesse cenário, mas por ser um juiz parcial, ele ganhou visibilidade, notoriedade e foi eleito. Ele, a esposa e uma galera ali que de fato não deveriam estar nesse processo. A gente teve um desentendimento dentre os juízes do STF. O Gilmar foi um dos que menos gostou da postura do Sérgio Moro, inclusive, né, ressaltando em muitos momentos, em muitos encontros, que o Sérgio Moro teve a sentença anulada. Eu tinha certeza que o Gilmar Mendes ele queria manter o Lula preso, condenado, algo do tipo, porque ele não se contém pelo fato do Dallagnol e do Sérgio Moro terem estragado o caso. Porque, sim, foi assim que foi anulada a sentença, porque eles fizeram um péssimo serviço com as suas parcialidades, entregando informações que não deveriam ter feito, e aí, né, provando que o processo ele teve vícios, e por isso ele foi desmontado. Então, não é sobre inocência nem culpa, mas é sobre não fazer o seu trabalho minimamente aceitável. Inclusive, o próprio Dino já questionou o Moro, né? O Dino já disse: olha, eu nunca tive sentença anulada, não. Então, o Moro vira piada com todo mundo da área do direito. Dito isso, vou te pedir, Sofia, para trazer primeiro a matéria que fala sobre essa decisão do STF, que formou maioria para decidir, então, manter o Moro como réu na ação contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, e depois a gente fala mais um pouquinho sobre o que acontece, por favor. Enquanto isso, para você que nos acompanha pela internet, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, tem uma notícia aqui que está na manchete da Home do UOL agora. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o senador Sérgio Moro como réu numa ação sobre calúnia a Gilmar Mendes. A maioria foi alcançada agora de manhã. Os ministros Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes apresentaram seus votos ontem e hoje foi Flávio Dino quem decidiu que a ação criminal deve continuar. São 5 votos no total e o julgamento acontece no plenário virtual. O senador Sérgio Moro questionava essa decisão, né, do Supremo que o transformou em réu. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia, que votou para rejeitar os recursos apresentados pela defesa do senador. Moraes e Dino acompanharam a relatora. Essa denúncia ela foi recebida em junho do ano passado por unanimidade na turma. O senador foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Não sei se você vai lembrar desse vídeo. Foi um vídeo que viralizou nas redes, em que ele aparece numa festa junina falando em comprar um habeas corpus de Gilmar. A defesa do senador alega que ele não teve intenção de ofender o ministro e que os fatos apontados no vídeo teriam sido editados e não configurariam crime. Esse é o caso e, portanto, o Sérgio Moro continua como réu, vai ser julgado, não foi condenado ainda, apenas os recursos dele foram negados, vai ser julgado por essa declaração que ele deu, por esse vídeo que ele gravou. Vamos ver o vídeo? Ai, Vamos ver o vídeo? que dó do Sérgio Moro. Mentira, não tenho dó não, tá? Sofia, vou te pedir para trazer o outro vídeo do Moro. Vamos ver o vídeo. Isso é fiança. Ai, que dó do Sérgio Moro. Vai comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. Fala.
Não, isso é fiança, Instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito. Então, né, Sofia? Né, gente, sem... Tá aí? Tá aí. Oi? Oi. Eu voltei? Tá aí. Então, né, Sofia? A gente tem o Sérgio Moro aí falando vamos comprar habeas corpus de Gilmar Mendes. Eu não sei o tirar de contexto disso, mas aparentemente o que a gente pode dizer, né, para a gente até não levar um processo do Sérgio Moro, é que o STF rejeitou essa ideia de que tenha sido aí uma brincadeira ou que tenha sido tirado de contexto. Não foi assim visto pelo STF. E o Sérgio Moro ele segue aí no seu processo e que pode ter outras implicações. Vou te pedir, lógico que a gente está falando que isso girou até piada no bolsonarismo. Vou te pedir para trazer a matéria que é da revista Fórum, que o Eduardo Bolsonaro, até o Eduardo Bolsonaro, gente, não tem ninguém com a situação pior do que a de Eduardo Bolsonaro nesse momento. Talvez a do próprio Bolsonaro, que está preso em prisão domiciliar. Mas o Eduardo ele fugiu para não ser preso. E ele fez chacota com o Sérgio Moro, né? Que é aquela ideia de influenciador e super-ministro. O julgamento aqui, já a matéria traz que a denúncia foi apresentada pela PGR, que aponta o ex-juiz como uma pessoa que teria cometido a calúnia contra o Gilmar Mendes, quando fez aquela acusação relacionada à venda de habeas corpus. A defesa, mais uma vez, fala que foi uma brincadeira, que aquilo foi dito em tom de brincadeira, e aí vem o Eduardo Bolsonaro na sua rede social e faz a publicação. 27 de maio de 2020, PF cumpre 29 mandados de Moraes contra conservadores derivados do inquérito do fim do mundo. Fake news. 2 de junho de 2020, ministro da Justiça Sérgio Moro posta apoio ao STF. Hoje, o já senador Moro vira réu por fazer piada com Gilmar Mendes. E é assim que o Eduardo faz uma brincadeira ali com o Sérgio Moro, porque ele teria feito, entre aspas, brincadeira, gente. Quando você é um ministro da Justiça e você tem muitas informações sobre um determinado assunto, que deveria ser o caso de um juiz, as pessoas elas tendem a acreditar em você. Então, ele, na figura de ex-juiz, né, um juiz que não estava mais atuando mais ainda como um juiz, alguém que conhece do direito, e na figura de ministro da Justiça, ele nunca poderia dizer que existiam sentenças compradas na mão do STF, porque isso aí estaria dizendo que ele está afirmando que aquele ministro ali estaria cometendo um delito e não atuou. Inclusive, seria um crime aí de prevaricação, né? Mas ele falou isso é considerado calúnia quando você não consegue provar, isso é seríssimo, e a gente espera, e isso colabora, vale lembrar, colabora com o discurso do bolsonarismo, que o STF não presta, como agora acabou de fazer o Eduardo, mas fazendo uma puxadinha ali do Sérgio Moro, que teria abandonado seu pai, sim, fez isso mesmo. E aí ele virou piada até entre quem não pode fazer piada com ninguém, porque está exilado. Se voltar para o Brasil, é preso. Se continuar nos Estados Unidos, perde cargo, vai virar um youtuber para o resto da vida. Poxa, Eduardo, até você fazendo piada do Sérgio Moro, não tá fácil para ninguém, viu, Sofia? Pois é, Dai. Eu acho muito interessante como o Moro ele foi totalmente descredibilizado dentro do bolsonarismo, pela forma com que ele saiu brigado com o Bolsonaro do governo. Ele está totalmente desmoralizado com a esquerda por causa da atuação dele na Lava Jato. A tendência seria, ele como político, ele é pífio, sabe? Tem zero capacidade de articulação, zero capacidade de qualquer coisa. E mesmo assim, Paraná conseguiu eleger ele senador e corre um risco real de eleger ele governador. Porra, Paraná! Porra, Paraná! Não tem mais nenhum comentário além disso.
E outra coisa, só mais uma coisinha. Ô, Bananinha, Eduardo, você não tá em posição de falar de ninguém? Sabe, o Moro é essa figura escabrosa, você também. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que tá assistindo ao vivo, Ficamos, Sophie. não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.